O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi reconhecido, né, por uma revista aí britânica como o presidente do Banco Central do ano pela conduta que ele teve durante a crise. Como que vocês veem a atuação do Campos Neto? Quais os desafios que vocês dois enxergam para o Banco Central, que o Banco Central tem pela frente agora neste ano? Começando agora com o Marco. Fala, Marco. Bom dia, Paulo. Bom dia, Celso. Feliz ano novo. Bom dia, Marco. Obrigado. Feliz ano novo. Até eu estava acompanhando algumas leituras em relação a esse prêmio, né? Tem gente defendendo, tem gente criticando, né? E acho que assim, ativo no mercado financeiro, por que das críticas, né? Porque realmente a gente teve um ano ímpar, né? Assim, a gente não pode nem falar que foi uma crise, porque a gente já tentou comparar com 2008, não teve muitas comparações, enfim, a gente teve uma queda muito brusca, falta de liquidez em alguns ativos, enfim. Agora a gente tem uma crise fiscal no Brasil, isso se repete em outros países, né? E muita gente falando que o Banco Central deveria aumentar os juros mais cedo. Agora vem o Boletim Focus e fala assim, não, o Banco Central, pelo menos essa é a média, os economistas pensam assim, né? Deve ser um aumento um pouco mais gradual, né? Talvez fechando ano que vem, em 3%. Enfim, mas acho que o mais importante é reconhecer esse trabalho feito num país, né, que realmente precisou dessa ajuda, a população precisou dessa ajuda. Eu acho, lógico que todos os países precisaram, mas a gente particularmente temos algumas características, tivemos um desemprego muito forte, sentimos muito a crise. Alguns economistas chegaram a falar em queda superior a 10% de recessão, o que acabou acontecendo, deve fechar o ano aí uma recessão inferior a 5%, mas já com uma expectativa de 2021. Então, acho que atuar num banco central, né, num país emergente, né, em desenvolvimento, nós tivemos alguns desafios bastante característicos de 2020, né, a liquidez, enfim, a atuação do próprio Banco Central, enfim, é difícil realmente caracterizar ou dar o prêmio para falar assim, quem que foi o melhor presidente do Banco Central no mundo nesse ano tão difícil. E sempre vão ter várias críticas em relação à atuação do Banco Central, liquidez, movimento dos juros, sinalização, né? A gente falou tanto aqui do Ford Guys em 2020, né? Será que vale, não vale, enfim, toda essa comunicação. Mas o mais importante é, 2021, temos inflação, né? Provavelmente uma inflação muito bem controlada, muito bem comportada, provavelmente até no centro, ou até mesmo abaixo do centro da meta. A gente tem crescimento econômico, tem os juros para o padrão brasileiro, né, muito baixo, não tem a necessidade de subir tão cedo, a gente não vai ver. Então, eu acho que assim, olhando para o copo meio cheio, eu acho que realmente é merecido, mas com certeza vão ter críticas da atuação do Banco Central, qualquer Banco Central no mundo todo, a gente vai ter. Então tem essa discussão, principalmente nas redes sociais, entre os principais economistas. São críticas realmente válidas, mas o importante é ter esse reconhecimento aí da atuação do presidente do Banco Central ao longo desse ano tão difícil, né? E você, Celso, como que você vê aí a atuação do presidente do Banco Central? Eu concordo com o Marco e acrescentaria, né, que foi não só um ano difícil, mas foi bem interessante porque o Campos Neto, ele criticava o governo em alguns aspectos. Ele falava que se não resolver o fiscal, né, a manutenção do teto de gastos, e aí é o recado tanto para o presidente quanto para o Congresso. Então ele sempre citou isso. Se tiver um problema, né, aí a parte do Banco Central, com essa parte fiscal, dado que a dívida sobre PIB se elevou para próximo a 100%, ele teria que subir juros mais rapidamente, que cria uma espiral inflacionária e geraria uma alta de juros, né, não por conta de aumento na demanda, mas sim por um problema estrutural do Brasil, como aconteceu, por exemplo, aqui ao lado na Argentina, né? Então, para conter uma alta do dólar e também para conter a fuga de capital, né, que acaba fugindo do país em momentos como esse, até porque você também precisa pagar um prêmio maior na hora de emitir dívida. Então, quando ele fala isso, eu acho que foi perfeito. Ele manteve juros baixos, sofreu crítica, né, de diversos participantes aí do mercado. A inflação está mais alta do que a própria taxa de juros Selic. Sim, fechou o ano mais elevada, provavelmente vai fechar o ano mais elevado, mas em contrapartida foi um efeito pontual, até de problemas na oferta de produtos, né, a pandemia gerou isso.
né, que foi algumas fábricas fechadas, falta de matéria-prima, elevação do dólar, e isso se ajusta, se não for no primeiro tri desse ano, no segundo trimestre desse ano, a gente tende a ter um ajuste na parte inflacionária. Então, acho que foi um excelente trabalho, e agora, ainda mais essa votação, né, digamos, dando mais autonomia, total autonomia para o Banco Central, é extremamente positivo, sim, para o Brasil. Acho que ele fez um baita trabalho, parabéns, né? Acho que é merecido, sim, esse prêmio, e até pela condução dessa política monetária brasileira.